Então, a gente vai continuar estudando aqui um pouco mais sobre os números quânticos e vamos ver mais números quânticos além dos 4 que nós estamos acostumados a estudar até o momento. Existe um acoplamento que é chamado de acoplamento Russell-Sanders ou acoplamento LS, que a gente vai ver que L é um novo número quântico e S é um novo número quântico, mas vamos devagar para a gente entender um pouco sobre isso. Bom, os elétrons num orbital, né, mais de um, eles não são independentes um do outro, acaba interagindo um elétron com o outro. Por quê? Porque é uma partícula carregada, né? E como uma partícula carregada em movimento, acaba gerando um campo elétrico. E esse campo elétrico acaba interferindo ou interagindo no campo elétrico do vizinho, que seria o outro elétron, né? Então, isso vai gerar um novo sistema energético que a gente chama de acoplamento, LS ou Russell-Sanders. Então, os dois números quânticos que a gente já viu, que é o ML e o MS, que são os momentos angulares orbital e o momento angular spin, acabam interagindo, né? E isso é o nosso acoplamento LS. Então, o que acaba acontecendo é que essas interações acabam gerando novos números quânticos que a gente vai ver daqui para frente. E também novas situações energéticas chamadas de microestados. Então, dois novos números quânticos que a gente vai ver agora é o M maiúsculo, L maiúsculo, M maiúsculo, S maiúsculo. Que, na verdade, o M maiúsculo, L maiúsculo é as somatórias dos momentos angulares orbital, e o MS maiúsculo e S maiúsculo é a somatória dos momentos angulares de spin, tá bem? O ML maiúsculo chamado de momento angular orbital total e o MS maiúsculo momento angular de spin total. Então vamos pegar aqui um exemplo de um P2, né, um 2P2, que eu tenho 2 elétrons aqui e tenho essas possibilidades de distribuir esses 2 elétrons. Então, no primeiro caso aqui, que eu tenho o N é igual a 2, né, o número quântico principal, e o L igual a 1 por ser o orbital P. Tá? A gente já viu isso. O meu ML vai ser mais 1, porque eu tenho um elétron por convenção, né, apontando para cima. Perdão, desculpa, que o ML está no meu PX, então é o mais 1. Agora sim, o MS mais meio, porque por convenção esse elétron está apontando para cima, tá bem? E o outro elétron agora, né? N e L são iguais, agora o ML está no orbital PY, isso aqui é convenção, tá, pessoal? PY e o meu MS mais meio também por estar apontando para cima. Então, esse elétron que a gente está colocando aqui na casinha vermelha, casinha que eu falo é o PX, né? Orbital PX. Ele vai assumir uma nova identidade, tá? Ele vai ser mais 1, né? Ou seja, aqui o mais eu posso omitir. Vai ser mais 1 para identificar o orbital PX e vai ser mais para identificar o spin, para cima ou para baixo, tá? Então, esse aqui vai ser chamado de mais 1 mais. E o outro elétron, que está no ML 0 e com o MS mais meio, vai ser identificado como 0 mais. Então, esse elétron é mais 1 mais e esse elétron é 0 mais. Isso nós chamamos de microestado, tá? É o microestado para esta configuração aqui, ó, 1 mais e 0 mais. Se a gente pegar esse outro exemplo aqui, né, onde o meu N é igual a 2, L igual a 1, ML mais 1, MS mais meio, nós vamos ter que e o outro elétron, N igual a 2, L igual a 1, que são iguais, né? Não mudou aqui.
O que mudou é o ml e o ms. O que nós vamos ter? A mesma configuração para este elétron primeiro aqui, que são iguais, né? E para o segundo elétron, nós vamos ter -1, que vem do ml, e o sinalzinho negativo, que vem do estado do spin. Tá? Então, o meu microestado para esta configuração aqui é +1 mais, -1 menos. Tá? Então, nós chamamos isso de microestados. O microestado para esta configuração é +1 mais, 0 mais. Para esta configuração, +1 mais, -1 menos. E isso a gente pode fazer para todos as possíveis configurações, tá bem? Então, o N e o L não vai mudar em nada, né? Porque eles estão, é o orbital P no nível energético 2. Então, meu número quântico principal vai ser sempre 2 e o meu número quântico secundário vai ser sempre 1. O que vai mudar vai ser os demais números quânticos, né? Para identificar cada um deles. E para cada um deles nós vamos ter um microestado. Então, o que vai ter aqui? Agora, o meu ml maiúsculo e o meu ms maiúsculo vai ser a somatória do ml com a somatória dos ms minúsculo. Então, aqui para o primeiro caso, aqui, como meu ml maiúsculo é a somatória dos ml minúsculo, aqui eu tenho que ml igual a 1. Por quê? Eu tenho 1 ml minúsculo mais 1 ml minúsculo 0, mais 1 com 0 dá 1. O de baixo, eu tenho 0 e -1. 0 com mais -1 dá -1. E assim por diante. ml mais 1 com -1 dá 0. E assim por diante. Mais 1 com 0, mais 1. 0 com -1, -1. Então, esse ml maiúsculo aqui é a somatória dos dois ml, deste ml com este ml minúsculo, tá? Mesma coisa do ms. O ms vai ser a somatória dos ms minúsculo, este com este. Mais meio com mais meio dá 1. Mais meio com mais meio dá 1. E assim por diante. Mais meio com mais meio dá 1. Menos meio com menos meio, -1. Mais meio com menos meio, 0. E assim por diante, tá bem? Então, nós temos agora esses dois números quânticos novos, o ml maiúsculo e o ms maiúsculo. E para cada situação dessa, nós vamos ter o microestado. Esse microestado aqui significa as características desse elétron e esse aqui as características desse elétron, né? Por que mais um mais, né? Mais um está aqui e o sinalzinho de mais está aqui, para esse primeiro elétron. Por que 0 mais? O 0 vem daqui e o sinalzinho de mais vem daqui. Vamos pegar um outro aqui, esse aqui, por exemplo. Por que 1 menos 0 mais? 1 vem daqui, o menos vem daqui, então fica 1 menos. E por que 0 mais? 0 daqui e o mais daqui. Tá? Então, a gente faz isso para todas as possíveis configurações. Tá? Então, agora nós temos dois números quânticos novos com seus respectivos microestados que identifica cada elétron. Vamos dar uma olhada agora só para esses dois números quânticos principais que a gente aprendeu agora e os microestados. Então, a gente observa aqui que a variação do ml vai de 2, passando por 1, por 0, até -2. Então, eu tenho de variação de 2, 1, 0, -1 e -2. Tá? E o ms varia de 1, 0 e -1. Né? Se a gente observar aqui a variação, começa do 1, passa pelo 0 e vai para -1. E no ml também. Só que começa do 2,
1, 0, menos 1 e menos 2. Tem valores repetidos. Tá? Então, vamos lá. Com isso, a gente pode criar uma tabela de microestados, onde a minha linha vai ser os meus valores de ms e a minha coluna os valores de ml. Tá? Então, os valores de ml varia de 2 a menos 2 e valores de ms de menos 1 a mais 1. Então, quando eu tenho o ml, vamos pegar o ml agora mais 2. Onde eu tenho o ml mais 2? Aqui, tá? Então, quando o meu ml é mais 2, eu só tenho em possibilidade, que é o ms igual a 0. Aí eu vou lá e coloco nessa coluna aqui, ó, ml2 mais e ms0, ml2 mais 2, perdão, e ms0, esse microestado, mais um menos. Então, eu ponho aqui, tá? Tem mais algum ml igual a 2? Não tem. Vamos para o ml mais 1. Então, quais são os ml mais 1? Eu tenho 4 opções aqui. ml mais 1, ms mais 1. ml mais 1, ms mais 1. Então, vai ser nesta lacuna. O que eu vou pôr? Esse microestado, 1 mais 1 mais e 0 mais. Vou colocar aqui. Certo? Qual o próximo? ml 1, ms menos 1. Vai ser nesta lacuna, que vai ser 1 menos 0 menos. Então, vou lá e ponho ali, tá? Qual é o próximo? ml1, ms0. ml1, ms0, nessa lacuna. Qual é o microestado? Mais 1 mais, 0 menos. Então, ponho lá. Qual é a próxima? ml1, ml1 e ms0. Mesma lacuna. Vou colocar o microestado. 1 menos, 0 mais. Tá? Observe que esses dois microestados aqui, ó, tem a mesmo ms e o mesmo ml, mas são estados energéticos diferentes. Tá? Bom, beleza. Qual outra? Eliminamos o ml mais 1. Deixa eu ver se não tem mais. Não tem. Então, qual é o próximo? ml0. Quais são eles? Temos aí que 1, 2, 3, 4, 5 diferentes microestados. ml0, ms1. ml0, ms1, nessa lacuna. Então, eu vou colocar esse microestado, 1 mais, menos, 1 mais. Vamos lá, põe aqui. Qual a próxima opção? ml0, ms menos 1. Está aqui. Qual a próxima opção? ml0, ms0. Está aqui. Menos 1, menos 1 mais. Tá? Aqui está meio invertido, mas isso não importa, porque essa identificação aqui é de um elétron, essa identificação aqui é de outro elétron, tá? Se eu colocar um no lado do outro, não tem importância, não tem problema, tá bem? E assim por diante, tá? Ó, menos 1 mais, menos 1 mais, 1 menos, 1 menos. É essa a configuração. 0, 0, 0, 0, 0 mais, 0 menos. 0 mais, 0 menos. E agora, quando o ml é menos 1, temos 4 opções. Então, vamos lá. Essa opção, 0 mais, menos 1 mais, 0 mais, menos 1 mais. Esta opção, menos 1 menos, 0 menos, menos 1 menos, 0 menos. E a outro microestado, que são estados energéticos, tá? Lembrando que cada situação dessa aqui é um estado energético diferente. Então, 0 mais, menos 1 menos. Não, qual lacuna? Quando é menos 1 e 0. Menos 1 e 0. Tá? Aqui. E o último que tem ml menos 1 e ms igual a 0.
é essa opção, 0 menos, menos 1 mais. E, por final, nosso último microestado, ou seja, nosso último estado energético, ml maiúsculo menos 2 com ms igual a 0. Tá? Então, eu vou colocar nesta lacuna aqui esse microestado. Então, com isso, nós fizemos uma tabela de microestados para a configuração P2. Para a configuração P2. Tá bem? Para a gente descobrir antes, né? Para que isso aqui não haja confusão e vocês não esqueçam de algum valor dessas possibilidades aqui, ó. Se a gente contar, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 possibilidades de energia. Existe uma fórmula que a gente pode calcular antes para ver se a gente colocou todas as energias. A fórmula é número de microestados. Então, tem isso aqui, ó, tá? O que a gente pode fazer? Onde o X é o número de elétrons, ou seja, aqui a gente vai colocar 2 elétrons, né? E o 2 mais L são os orbitais, sendo que L é o orbital que a gente está trabalhando, né? O S, o P, o D, enfim. Então, para o P2, por exemplo, eu tenho 2 elétrons no orbital P, então o L igual a 1. Então, eu vou ter 15 microestados, então tá certo. Então, na hora de distribuir, vocês distribuir o 14 só, então tá faltando algum deles. Se a gente não fizer todos os 15 e são todos diferentes, a gente não constrói uma tabela de microestado correta, tá? Se eu tiver, por exemplo, para um D2, tá, onde o meu L é 2, eu vou ter 45 microestados ou 45 estados energéticos diferentes, tá bem? Então, antes de fazer a distribuição dos elétrons, das posições, a gente pode fazer a conta e verificar quantos microestados vão ter, para a gente não cometer erro na distribuição dos elétrons, tá? Então, o que a gente tem aqui? Números quânticos. Nós vimos os 4 primeiros, que já era uma revisão, né, da química geral 1, talvez, e nós agora temos mais 2, que é o ml maiúsculo e o ms maiúsculo, que é o momento angular orbital total e o momento angular de spin total, tá? Orbital, lembrando que isso aqui é um orbital, e spin, lembrando que isso aqui é um spin, tá bem? São correlacionados. Então, o que a gente tem mais ainda para entender? O LS, que vem daquele acoplamento que eu falei anteriormente, né? Acoplamento Russell-Sanders, que é o acoplamento LS, o J e o MJ. Então, para entender o espectro eletrônico, a gente tem que ver todos esses números quânticos. Até aqui agora a gente já viu, vamos dar uma olhada nesses últimos 4 números quânticos aqui. Então, o L e o ML estão correlacionados. O ML a gente já viu agora, né? E o que é o L, na verdade? É o número quântico do momento angular orbital total. Ou seja, ele determina a energia, né, e o momento orbital de uma espécie polieletrônica, ou seja, mais de um elétron, tá, na sua configuração total. Lembrando que o ML é o momento orbital total, né, o L vai ser correlacionado com o ML. Então, a gente vai entender um pouquinho agora sobre isso, tá? Então, como eu acabei de falar, o L está relacionado com o orbital, né, que é o número quântico secundário, e ele pode assumir os valores de L1 mais 2, L2, né? Lembrando que eu estou falando de um sistema polieletrônico, ou seja, eu sempre vou ter mais 2 ou mais elétrons, até chegar ao, ao módulo, né, de L1 menos L2. E o ML pode assumir os valores de L, L-1, L-2 até menos L. E a gente já viu isso, né? Porque o ML, naquela configuração que a gente viu do P2, variou de de mais 2 até menos 2. Tá? Então, se ele começou em 2, vai terminar em menos 2. Se ele começou em 1, vai terminar em 1. Tá? Começou em menos 3, vai terminar em começou em 3, vai terminar em menos 3. Tá? Sempre assim. Então vamos lá, vamos fazer um exemplo aqui de P2. Como L é igual a 1, né, nós estamos no orbital P,
e a gente tem 2 elétrons, né? 2 elétrons, aqui ó, L igual a 1 e N igual a 2. L pode ser 2, 1 ou 0, né? Pode ser essas configurações, tá? Se eu pegar aqui, ó, 2, 1 mais e 0, ou seja, 2, 1 e 0, tá? E o ml pode assumir os valores de L até menos L, ou seja, né, qual o valor máximo de L? 2. Então, ele vai variando até chegar no menos 2, ou seja, 2, 1, 0, menos 1 e menos 2, que foi aquela conta que nós fizemos para os microestados, tá bom? Então, são isso aqui, ó, que a gente acabou de fazer, tá? A tabelinha. Então, deu certo, tá? Isso que é a vantagem de a gente calcular quantos microestados vai ter, porque eu sei, né? Não errei na minha confecção dessa tabela de microestados. Para uma configuração D2, por exemplo, L é igual a 2, né? E eu tenho dois, é, dois elétrons aqui. Então, L igual a 2 e eu tenho N igual a 2. Agora, o L pode assumir 4, 3, 2, 1 ou 0, né? Porque eu posso somar 2 com 2, vai ser 4. Aí 4 menos 1, 3 e assim por diante, até chegar no 0. E o ml pode assumir os valores que parte de 4, que é o valor total, o máximo, né? Até menos 4, tirando uma unidade cada um, passando pelo 0 e chegando até menos 4. Tá bem? Então, lembrando, né? Estão correlacionados. Uma vez que a gente sabe o valor de L, é a mesma coisa quando a gente tem o orbital. Lembra que cada valor de L corresponde a algum sistema, né, de orbitais. No caso do L maiúsculo, a gente faz a mesma correlação. Quando o L for 0, eu tenho um termo chamado S. Só que aqui não é orbital, tá? No L minúsculo, quando a gente fala L igual a 1, eu vou ter o P, orbital P, o L igual a 2, orbital D, e o L igual a 0, orbital S. No caso, quando é L maiúsculo, não é orbital, são termos. A gente vai entender por quê. Então, quando o L maiúsculo assume valores de 0 até, né? Vamos colocar aqui no 4, que a gente vai trabalhar até esse máximo aqui. Ele recebe um termo de S maiúsculo, P maiúsculo, 2, D maiúsculo, 3, F maiúsculo, 4, G maiúsculo, tá bem? Então, isso são os termos. E o número quântico ms que nós vimos, que é a somatória dos ms minúsculo, né? Com o seu S que correlaciona, tá? Então, lembrando, o S determina a magnitude do momento angular, né? Do spin, ou seja, ele sempre vai ser meio, ou pode ser mais ou pode ser menos, né? O ms vai nos dizer o momento angular, né? Se é mais ou menos, e o S é o número quântico de spin total, tá? Então, o que significa spin total? Um sistema com N elétrons, cada elétron vai ter o seu S igual a meio, né? Tá aqui, ó. Então, o S maiúsculo pode ser, pode variar de S até menos S, tá? Como que a gente sabe disso? Por exemplo, o meu S, ele só pode ser múltiplos de meio, né? Meio, 1, 1,5, 2, 2,5, assim por diante. Então, o meu S maiúsculo vai ser meio, 3 meios, 5 meios, quando for número ímpar, ou seja, 1 elétron, 3 elétrons, 5 elétrons. O S vai ser 0, 1, 2, se o elétron for par, ou seja, 0 elétrons, né? Mas aí não vai ter muito estado energético. Quando tiver 2 elétrons, ou seja, meio mais meio vai dar 1, né? 4 elétrons, 4 vezes meio vai dar 2 e assim por diante, tá? Então, quando o meu S maiúsculo for 0, meu MS vai ser 0, né? Se o S maiúsculo for 1, o meu MS que vai variar do valor máximo de S, que vai ser mais 1, diminuindo de uma unidade até chegar no menos S. Ou seja, se o meu S é 1, o meu MS vai ser mais 1, 0 ou menos 1. E assim por diante, tá bom?
Isso funciona para todos os valores de S maiúsculo e MS maiúsculo. Lembrando que esses dois números quânticos estão relacionados, que também está relacionado com o valor de spin, tá? Lembrando que S sempre lembra o valor de spin. Bom, para que a gente tem que saber disso? Porque, na verdade, a gente tem que determinar os termos espectroscópicos. Lembrando, nós estamos falando de um tópico que é espectro eletrônico. E a dúvida é, por que o espectro eletrônico tem aquela banda larga e não de linha? E agora nós vamos ter que entender esses termos espectroscópicos, porque agora a gente viu outros valores de números quânticos.